você vai ouvir neste podcast. E não deixam de ser histórias bizarras. Eu acho que a misoginia tá presente, porque também é uma coisa da época em que esses filmes foram feitos, esses contos foram escritos. E não acho que eles iludem. Acho que, pelo contrário, trazem um senso de realidade muito grande. Eu acho engraçado porque eu sempre vi as princesas de uma posição de vulnerabilidade, sempre, de que precisam necessariamente ser resgatadas. Mas se a gente assiste com atenção, a gente vê que a maior parte das as decisões dessas princesas geralmente são muito corajosas. O mundo das fábulas, dos elfos e dos anjos são o mesmo mundo, são o mundo de Deus. Estamos de volta, o podcast delas voltou e a gente veio hoje falar pra você, menina, mulher, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Hoje a gente vai falar de um assunto super legal. Eu sou a Carol e essa é a Flávia. Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um bate-papo. E hoje a gente vai falar isso mesmo, a gente vai falar sobre contos de fadas, daqui a pouquinho. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Fala pessoal, antes da gente ir para esse podcast tem um avisinho aqui, uma propaganda bem rapidinha. Que parece conto de fada, mas não é, hein? Se você ouviu o podcast sobre Romanos com o Bernard Shaw, você ouviu lá também que o Marcos Botelho tá dando um curso sobre a Carta aos Romanos, e é um curso muito completo, um curso que ele tá dando capítulo por capítulo. E o melhor disso tudo, que parece mentira, o curso é de graça, isso mesmo, é gratuito. E o número de vagas é limitado, então se você tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia, aprender mais sobre a Carta aos Romanos, esse é um curso para você. Ele não é um curso super técnico ou para quem é estudioso, é um curso para leigos, para quem quer entender a Bíblia de verdade. E é um curso que tá muito legal. Então corre aqui no link que tá na descrição e se inscreve lá que você vai receber todas as informações para ter acesso a essas aulas de Romanos capítulo por capítulo, beleza? Então vamos lá pro podcast. Para começar essa conversa, eu queria perguntar a Flávia se você gosta de contos de fadas, qual é o seu preferido, o que você acha da Disney e se você achou seu príncipe encantado. Bom, depende do seu conceito de príncipe, depende do seu conceito de... Tudo é muito pós-moderno, né? Hoje. Depende do seu conceito do que é contos de fadas. Brincando, eu adoro. Sempre gostei, sempre, desde muito pequena. Eu assistia, tinha as fitas cassete de Branca de Neve, Cinderela... todos, Bela Adormecida, enfim, a minha avó era empregada doméstica e lá na casa onde ela trabalhava, eu passava as tardes lá com ela, tinham absolutamente todos os filmes da Disney, então eu sempre assisti muito, sempre brinquei, me imaginei muito, mas também tive minha fase de desencanto, de achar uma droga, né, tipo, que mundo bizarro e fora da realidade, então tive minha fase de desencanto também. E sim, achei meu príncipe encantado, do meu jeito, no meu esquema, é o Gustavo da Hora, meu príncipe, meu marido. Melhor é a gente achar do nosso jeito mesmo, né, porque do jeito dos outros sempre dá errado. Eu amo contos de fadas, eu amo fantasia, na verdade, né? Não é especificamente contos de fadas, eu amo fantasia. E eu lembro de um episódio muito interessante que eu tava, acho que na 7ª série, e a professora falou que a gente tinha um tema livre de redação. E eu tava lendo as Crônicas de Nárnia e eu fiz, assim, uma redação muito louca, sabe? Deixei a minha imaginação fluir.
Aí eu mostrei pra minha professora, ela olhou pra minha cara tipo, é que eu não gosto muito de história com animais falantes. Falei, caraca, tá bom, fiquei decepcionada. Problema dela, você tinha toda a licença poética, né? Uma criança, né, com os sonhos despedaçados pela professora. Hoje eu olho pra trás e fico, se eu fosse professora, jamais queria fazer isso, né? Mas... Imagina, da liberdade criativa. Né? Mas e esse é o conceito de fábula. O conceito de fábula é histórias com animais falantes. Então, assim, as histórias mais legais é que tem animal falando, né? Eu amo. O sonho da minha vida era fazer a voz de uma das princesas da Disney cantando. E que demais. Eu sou apaixonada por Conto de Fadas. Eu tive aquela fase, né, de assistir tudo depois de novo, um pouco mais velha, e achar umas coisas muito, muito bizarras. Eu acho que até hoje isso acontece com os meus filmes favoritos, não vai acontecer com o Conto de Fada, né? Que é tipo de 1800 bolinha. Mas eu continuo amando, não tem jeito. A Bela é minha princesa favorita. E apesar da história ser de fato bizarra, né? Porque prisioneiro e tal. Eu amo essas histórias, eu amo fantasia, eu amo Cinderela. Eu sou bem menininha nesse sentido, sou bem menininha. E aí eu queria já entrar no próximo ponto da nossa discussão, é se os contos de fadas são, assim, prejudiciais para nossa infância, eles acabaram com a nossa infância. O que você acha? Então, eu acho que são mitos aí que vão sendo criados, né? Sei lá, sempre precisa, falo com a licença do trocadilho infame, né? Uma caça às bruxas. Sempre precisa ter alguém para acusar, sempre precisa ter alguém inadequado que não combina mais com esse tempo. E de alguma maneira eu tive isso também, de me identificar de assim... Contos de fadas, que papo é esse de a espera de um príncipe encantado? Uma mulher completamente... Hoje na nossa sociedade as mulheres estudam, trabalham, fazem e acontecem, né? Tem autonomia, independência, protagonismo. E aí elas precisam ainda ouvir esse tipo de histórias de uma figura passiva e até, eu acho que pressionada ou oprimida esperando um príncipe, né? O que eu fui... Tem um livro que eu li, né? Que as meninas também deram uma olhada para esse material, esse podcast, que é um livro da Adriana Rezende, que é professora da FLAM, muito boa, e que ela fala sobre... O doutorado dela foi sobre contos de fadas. E é muito legal o conceito de que contos de fadas não são histórias fofinhas e românticas. Contos de fadas são, na real, se a gente pegasse os irmãos Grimm, todos os criadores dos contos de fadas, são histórias que eram contadas nas gerações, de pai para filho, histórias dos povos, do imaginário popular, mas não era fofinho e romântico. Quem deixou fofinho e romântico foi a Disney, foi o jeito que ficou adocicado pra gente. E muito adocicado e até um pouco fora, assim, né? Eu não acho eles ruins, minha opinião. Não acho ruins, acho que são histórias muito boas, acho que são histórias que a gente pode aprender demais. E não acho que eles iludem. Acho que, pelo contrário, trazem um senso de realidade muito grande. Se a gente parar para pensar em alguns paralelismos, assim, que acontecem em todos os contos, por exemplo, sempre tem a morte da mãe, a morte do pai. E aí, quem é da área da psicologia, quem gosta disso... Eu sou curiosa, não sou psicóloga, mas assim, eu fico ouvindo, lendo, né, ouvindo comentários. Isso sempre simboliza um período de adultecer. Então, assim, não ter a mãe, não ter o pai, é porque essa princesa, ou porque o Peter Pan, enfim, ele precisava se virar no mundo, ele precisava aprender a se defender, precisava aprender a se colocar e não ser bobinho. Porque sempre ia ter o perigo de morte. Então, a mãe morreu, o pai morreu, e aí? E agora? Como é que você faz na vida? Uma outra coisa muito interessante que sempre tem nos contos, tem sempre alguma floresta misteriosa que tem que entrar. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, sempre tem assim uma penumbra que tem que descobrir. E a Elsa, né, na Era do Gelo, Frozen 2, que entra na floresta. Tem sempre uma floresta misteriosa. A floresta simboliza descoberta, simboliza assim, estou numa nova fase, vou vencer meus medos. E eu particularmente gosto muito dessas simbologias. Eu acho que são metáforas,
são parábolas, são histórias, e eu fico encantada com o poder da fantasia, da ficção, pra gente ir longe, longe, muito longe e trabalhar com o nosso mundo real também. Eu acho que isso faz parte do mundo real. Sabe que eu acho que a gente tá vivendo um período pós-Disney, né, dos contos de fada. Tanto a Disney, que tá tendo que se adaptar para ser mais inclusiva, para ser mais politicamente... Não sei nem se é correta, mas assim, mas ter uma consciência política um pouco maior nos filmes, né? E não ficar tão estereotipada, né? Exato. Porque se a gente pegar os primeiros contos de fadas, eles retratam uma época. E sim, a donzela maravilhosa, quietinha, que tá lá esperando. Então, é um estereótipo. Até que ponto a gente quer reforçar esse estereótipo, por exemplo, da princesa loira, do príncipe que vem salvar. Então, isso fica muito forte para as crianças e para nós adultos, né? Tem um filme que eu diria que é um conto de fada, mas ele já tá mais pros irmãos Grimm do que pra Disney, que é bem terror, inclusive. O diretor é o Ari Aster, que fez Hereditário. O filme que eu tô falando é o Midsommar, né? Midsommar, ele é bem conto de fada, ele acontece na Suécia, eu acho, em algum povoado da Suécia, assim. Ele tem uma pegada muito sinistra que nem te dá medo no começo, assim. Você tá assistindo, você acha isso meio esquisito. Mas do jeito que ele conta a história, ele monta a história da personagem feminina, de como que ela tava num relacionamento onde ela era desvalorizada, não necessariamente abusada, mas assim, desvalorizada, sem apoio emocional. Ela sai desse lugar de trauma, ela também perde a família toda. Olha, é bem conto de fada mesmo, se a gente parar pra analisar. Ela perde a família toda, e aí ela tá envolvida com um cara que meio que não liga muito pra ela, e tem medo de, tipo, ele não terminar com ela por dó, ou sei lá o quê. E aí eles vão pra essa viagem, no meio do mato, lá na Suécia, no meio de um povoado, e lá ela acaba ganhando um concurso para ser, tipo, a princesa, a rainha, sei lá, da primavera. E aí acontece toda a trama. É bem bizarro. Não sei se eu recomendaria isso pra qualquer pessoa. Mas eu acho engraçado, porque ele pegou literalmente uma história de contos de fadas. Você vê várias coisas místicas acontecendo, você vê toda a jornada dela, como no final acaba virando uma espécie de realeza ali, né, no meio daquele povoado. Ela é reconhecida lá, ela tem apoio emocional lá, onde ela não tinha na terra onde ela veio. E eu acho que isso é muito, assim, é muito conto de fadas, porque sempre conta a história de um personagem que tá bem deslocado no seu lugar de origem, assim, de alguma forma. Acho que a Ariel, por exemplo, que é uma das histórias mais bizarras da Disney, que eu acho. Bizarríssima! É bizarra. Ela é uma princesa, mas ela se sente deslocada onde ela tá. Ela quer viver outras coisas. Então tem sempre essa coisa de vou me descobrir, vou sair. Eu acho engraçado porque eu sempre vi as princesas de uma posição de vulnerabilidade, sempre, de que precisam necessariamente ser resgatadas. Mas se a gente assiste com atenção, a gente vê que a maior parte das coisas são, tipo, as decisões dessas princesas geralmente são muito corajosas, né? Então, isso é muito interessante, porque eu acho que os contos de fadas, das histórias, elas dão, assim, uma liberdade de interpretação pra gente, porque a gente pode pensar todas as princesinhas inofensivas, esperando pelo príncipe encantado, oprimidas, fazendo faxina na casa, Branca de Neve lavando roupa de 7 anõezinhos sujinhos que não queriam tomar banho, Cinderela limpando toda aquela mansão da madraça, a Bela cuidando da fera ali, tentando apaziguar seus ânimos, e aí vai, né? Mas é interessante, eu sempre gostei da Cinderela, e quando eu cheguei na adolescência, eu falei, gente, a Cinderela é a mais tosca que tem, é a mais bobona, é a mais, ai, que horror, acho que eu gosto agora da Mulan. Acho que agora eu prefiro mudar. Porque, e aí eu assisti Cinderela recentemente com os meus filhos, e eu percebi que a Cinderela, ela toma decisões, exatamente isso que você falou, Carol, ela toma decisões corajosas. Na hora que o negócio tá pegando, um exemplo, na hora que a madrasta não quer que ela vá
para o baile. E aí ela fala, mas o decreto do rei dizia todas as moças do reino, eu tenho direito. Então ela pouco fala, ela canta e limpa a casa, canta e limpa a casa. Quando ela fala, ela marca, não, mas eu vou, não, mas tá aqui o sapatinho, esse sapatinho serve em mim sim. Não, eu vou. E eu achei isso interessante, porque aí desmistificou pra mim a bobona, sabe, a inofensiva. Mas eu acho que sim, se eu quiser interpretar, né, que nem a da Ariel, é terrível. Como assim? Ela deu a voz dela, ela ficou sem voz por um amor, né? Ou a própria Bela fica presa, que amor é esse que tranca? Então eu acho sim que a gente pode fazer paralelos de todos os lados. E não deixam de ser histórias bizarras. Eu acho que a misoginia tá presente, porque também é uma coisa da época em que esses filmes foram feitos, esses contos foram escritos. São histórias que estão nesses contextos onde a mulher era diminuída, onde o machismo é basicamente lei, e lei mesmo, falando de legislação, mas que mesmo estando nesses contextos, trazem um protagonismo feminino de coragem, assim, se a gente for parar para analisar. E isso é muito engraçado. Eu acho que, assim, a gente consegue transformar essas histórias para nossa realidade, assim, tipo, fazer uns contos modernos, por exemplo. Porque o machismo ainda tá aqui, sim, a misoginia ainda tá aqui, e as mulheres continuam tomando decisões corajosas todos os dias. E eu acho que é questão de não era para ser assim, porque são histórias que pertencem ao imaginário popular. Falou de bruxa, a gente já tem uma figura que vem na cabeça na hora. Nariz com verruga, cabelo, né, esparramado, enfim. Falou de princesa, a gente já tem um estereótipo. Falou de príncipe, a gente já tem um estereótipo. E por quê? Por que a gente tem esse estereótipo? Quem disse que princesa tem cinturinha fina, cabelinho loiro comprido e é branca, pele clara? Quem disse isso? Ah, mas já tem um filme novo da Princesa e o Sapo. Ah, mas tem a Mulan, tem a Valente, tem não sei o quê. Tem outras princesas e tal. Mas eu acho que sempre, como são histórias universais, a gente sempre vai voltar e como uma oportunidade assim. Por que será? E o que vocês fariam diferente? Eu fico pensando com crianças, né? Poxa, o patinho feio. Feio por quê? Por que achavam ele feio, né? E assim, o que é feio? Peraí, né? Então, eu acho que é uma oportunidade de ressignificar, de revisitar essas histórias e dar um outro sentido, outro contorno, né? Porque senão assim, não pode essa história porque queimem todos os livros, joguem nos porões. E não é isso que a gente acha que vale a pena, não. Vamos bater papo sobre isso, né? Inclusive denunciar onde tem injustiça. Exatamente. E aí, quando eu estava pensando sobre esse assunto, eu pensei na questão da problemática, né, dessas histórias. A princesa sempre precisa ser resgatada, né, de algum jeito. A Bela teve que ser resgatada, a Cinderela teve que ser resgatada, estava trancada lá na torre, né, no sótão, sei lá, porque a madrasta prendeu ela lá. A própria Mulan ela acabou salvando a China, mas ela teve lá seus momentos também. Inclusive ela precisou ser treinada, né, para chegar nesse patamar aí de salvar a China. Sim. Mas eu tava pensando nisso e pensando na Bíblia, né? Na Bíblia como uma história de conto de fadas, onde a gente teve que ser resgatado também, né? Nós somos a noiva, nós somos a princesa aí nesse caso, e tivemos que ser resgatados. Só que, diferente dessas princesas, né? Acho que talvez a Ariel, que se colocou numa posição de perigo, as outras estavam vulneráveis por escolhas que não foram delas. E a gente está numa posição vulnerável de necessidade de resgate, que foi a gente mesmo que se colocou. Foi o pecado que trouxe isso pra gente. E a gente não tem condição de sair. Até que ponto a mensagem de empoderamento, assim, sabe? Do tipo, não pode ser resgatada, pode tomar conta da nossa mente, assim. Eu acho que existem âmbitos em que isso faz completo sentido. A princesa precisa se resgatar, ela tem autonomia e ela tem todo o poder para fazer isso, mas a gente, como filhos de Deus, né, como pessoas que esperam a volta de Cristo
e acreditam nele, a gente precisa entender também a nossa posição do que é o que é meu dever, qual é o meu compromisso, minha responsabilidade e o que eu preciso esperar que aconteça. Eu acho que o protagonismo, ele tem um lugar certo. Ele precisa existir e eu quero sim e preciso sim ser protagonista da minha história. Isso quando a gente trabalha com minorias, a gente fala muito de protagonismo, enfim, a questão da mulher, a gente tem falado de empoderamento e protagonismo. Isso precisa acontecer, mas precisa acontecer de um jeito saudável, de um jeito vivível, de um jeito em que seja possível viver junto, seja possível conviver, porque uma sociedade onde só tenha protagonistas no sentido mais hedonista do termo, assim, eu sou protagonista porque eu me basto e eu sou a principal aqui, isso é muito ruim. Agora, ser protagonista, ser empoderada, porque eu tenho autonomia, porque eu tenho consciência da minha história, da minha identidade, é muito diferente. Então, eu acho que é desse protagonismo que a gente precisa falar, é desse tipo de empoderamento que a gente precisa, inclusive, defender, buscar, conquistar, para que meninas vivam isso. Mas é esse tipo de empoderamento, assim, de consciência de si, de identidade, de autonomia. Não de eu me basto, eu me salvo, é isso, eu faço minha própria vida, minha própria sorte e eu não erro, né? Fada sensata não erra nunca. Então, o que eu acho é que é importante, sim, a gente admitir os erros e a gente reconhecer que no percurso da nossa história a gente faz várias M's, a gente faz várias besteiras e a gente precisa, sim, de pessoas que nos ajudem, que levem a gente para o eixo de novo e da figura de Jesus Cristo, da pessoa de Jesus, que sim, que dá a salvação completa, o resgate completo. Isso não é, para minha vida, Flávia, sozinha, isso é a noiva de Cristo, né? É a noiva de Cristo que é salva, completa. Muita gente, assim, quem é mais cético, né, ateus, enfim, fala a Bíblia é um grande conto de fadas. É um grande conto de fada, ou ela é um compilado de vários contos, de várias histórias bonitinhas, de fantasia, Jonas e a Baleia, não sei o que, tal. E eu não acredito nisso. Eu acho que a Bíblia tem histórias que retratam muitos povos, muitas épocas, mas ela é uma história de amor. Ela é uma história de resgate, né? Então eu acho que a gente tem aí dois lados. Se fosse colocar os contos de fadas assim, num tribunal, talvez seria quem é mais cético dizendo que a Bíblia é um monte de historinha e que isso não tem nada a ver e que é tudo imaginação. E ai, que bonito que você gosta disso, acho muito poético você gostar de ler a Bíblia, né? Umas historinhas legais, né? Fazem bem pro coração. E talvez, de um outro lado, cristãos mais assim, né, fundamentalistas, tradicionais, enfim, mais religiosos, que falam, não pode assistir Disney, hein? Não pode, é pecado, conto de fada, bruxa, duende, bicho falando, fada madrinha, tudo isso é pecado, não pode. Queimem, teve uma onda aí, década de 90, quem cresceu em igreja década de 90, lembra muito bem de uma onda nas igrejas de cara mandando queimar DVD da Disney, queimar Mickey, queimar camiseta. E eu lembro disso, assim, tipo, não pode, Mickey é do diabo. E aí, gente, o que é isso, sabe? Ou é porque sonhou demais, ou porque tudo que é magia, tudo que é imaginação, parece que é errado, que é pecado. E eu não acho, eu acho que Deus pode tudo, absolutamente todas as coisas podem dizer sobre Jesus. Simplesmente assim. Não tem nada que Jesus não possa dizer. É meu. Então, eu acho que os contos de fadas também têm isso, seja do protagonismo, enfim, todas as áreas. Eu acho que a gente até viu umas frases, né, Carol, do Tolkien, do C.S. Lewis, colocando que eles defendendo isso, que o mundo das fábulas, dos elfos e dos anjos
são o mesmo mundo, são o mundo de Deus. Então eu fico imaginando, assim, a imaginação desses homens, como era maravilhosa, e eles colocando que a gente tem esse fascínio, seja crianças, adultos, o porquê que isso são histórias contadas de geração em geração, porque a magia da Disney, né, encanta a gente. E aí eles falam, porque isso mostra para cada um de nós que nós temos um anseio pelo outro mundo. E eu achei isso tão lindo quando eu li. Nós temos um anseio por algo maior que nós temos um anseio pelo outro mundo. E aí eu lembro de Eclesiastes, que diz: Deus plantou no coração do homem a sede, o anseio pela eternidade. Então, eu quero esse mundo mágico. Cara, eu quero ir pra Nárnia. Eu quero voar, eu quero falar com os animais, eu quero um pozinho mágico, eu quero, não de um jeito bobificado, né? Mas de um jeito santo, resgatado. Então eu acho que é um jeito diferente de olhar para a mesma história, não de um jeito romântico, bobo, né? Felizes para sempre. Não existe felizes para sempre no conceito de casaram e viveram felizes para sempre. Muito pelo contrário, depois que casa, que o negócio que o bicho pega e que fica muito tenso. E aí eu já vi algumas, não sei se você já viu, Carol, alguma coisa assim de fotógrafo, você colocar assim no Google, princesas depois de casadas, princesas mães. Aí tem uma fotógrafa, alguns artistas já fizeram esse trabalho, de que imaginam a Branca de Neve depois de 10 anos de casada, com um monte de criança pela casa. Como que ficou a Cinderela? Como que ficou a Bela Adormecida? Como ficou a Ariel? Depois de o que aconteceu depois da telinha e foram felizes para sempre. E é legal também, eu acho que é super legal desmistificar isso, tirar, sabe, esse imaginário, porque senão a gente cresce achando que é um cara que vai trazer a minha dignidade de mulher, que é um amor de um homem que vai me resgatar. Isso é muito ruim, né? É ruim porque eu posso cair num relacionamento abusivo, é ruim porque eu posso pressionar esse cara, assim, você tem que me fazer feliz, viu? Você tem que ser especial em tudo, em todos os momentos, porque isso aqui tem que ser perfeito. Não tem que nada, a gente é gente, a gente tá aprendendo juntos, né? Então eu acho que a gente tem muito a refletir a partir disso. É engraçado porque falar dessa coisa o audiovisual, ele tem um poder muito forte assim no imaginário coletivo das pessoas. Eu tava até vendo algumas coisas, né? A gente tá gravando esse podcast dia 12 de setembro. Ontem foi dia 11, né? Fomos 11 de setembro. E eu tava vendo algumas pessoas conversando sobre o que elas lembram, o que elas estavam fazendo no dia que aconteceu o desastre, né, das Torres Gêmeas. E eu vi que tem uma galera, assim, que é assim, da minha idade, um pouco mais velha que eu, que lembra de estar assistindo Dragon Ball Z na TV Globinho e ser interrompido por um plantão da Globo para avisar que um avião bateu na Torre Gêmea. E aí o pessoal começa a conversar, né? Tipo, todo mundo lembra onde estava no 11 de setembro, não sei o quê. E essa memória do Dragon Ball Z ser interrompido por um plantão, ela é uma memória falsa. É uma memória coletiva falsa. E isso é muito doido. Porque, caramba! Exatamente, porque não tava passando. Tipo, não tava passando. Não tava passando Dragon Ball Z aquele dia. E muita gente lembra disso acontecendo. E é exatamente... É muito louco, né? Como a nossa memória... A gente acha que a nossa memória é um negócio completamente individual, mas ela tem uma construção coletiva muito forte. E os contos de fada estão muito presentes nisso. Então, eu acho engraçado como eu enxergo algumas coisas, sendo uma pessoa que cresceu na igreja, né, no cultinho, ouvindo as histórias da Bíblia. Como meus amigos que não cresceram nesse ambiente, né, nessa realidade, têm uma visão muito diferente de algumas coisas. E a gente tá na mesma cultura. Então, assim, existe uma memória coletiva que se constrói junto, que pega umas peças na gente, que elas vêm em contextos sociais muito mais profundos do que o que a gente estava vendo na época. E eu acho engraçado que a gente interpreta os contos de fada de uma
de um jeito muito literal, mas ele é cheio de simbolismos. E o que Muito, Carol, e o que excelente. significam essas coisas? Por que a gente não reflete sobre elas? Então, por exemplo, eu lembro muito especificamente de agora, por exemplo, saiu Moana, isso é recente. E algumas igrejas, em alguns grupos de WhatsApp, começaram umas confabulações do tipo, a deusa lá que aparece em Moana, ela é Iemanjá e não sei o quê. E aí, só nessa frase, né, já aparece um monte de conceito coletivo, social, que a gente vê de como a gente tá errado. Primeiro que é a demonização da cultura, da mitologia africana, né, das religiões africanas do Brasil. Segundo, como é que você sabe que é Iemanjá, meu filho? Ela tá no Havaí, sabe? É outra cultura, são outros deuses, é outra mitologia. Como é que você chegou lá? E aí tem a questão da demonização de contos de fada, da demonização de cultura, da cultura popular no geral. Quando saiu A Princesa e o Sapo também, né? Nossa, olha, só o barulho de tambor, não sei o que, Exatamente. Né? E aí eu fico pensando, o que a gente está construindo como memória coletiva, principalmente dentro da igreja, assim? Quais são as coisas que a gente hoje tem medo de falar, porque a gente aprendeu quando criança que era demônio, que era não sei o quê. E aí eu leio e assisto as Crônicas de Nárnia e eu vejo fauno, sabe? Eu vejo bruxa, eu vejo feitiço, eu vejo um monte dessas coisas que falaram pra mim que era ruim. E venderam as Crônicas de Nárnia pra mim dentro da igreja. Então, assim, qual que é o critério? E o que a gente tá construindo de fato? Eu acho que, eu falo muito das Crônicas de Nárnia porque eu acho que foi um ponto de rompimento, assim, pra mim. Pra mim também. Exato, porque eu falei assim, tá, isso é crente. E tem essas coisas, isso é crente entre aspas, né? E tem essas coisas ditas aqui, então talvez tudo que eu aprendi que era do capeta não seja necessariamente do capeta, mas seja uma representação de alguma outra ideia. Então, hoje eu assisto filmes de terror, tem uns que são bem trash, assim, bem só pra dar susto mesmo, mas tem outros, como que eu falei, Hereditário, Midsommar, todos do Jordan Peele, assim, que eles têm o terror, né, representado lá, mas eles têm simbologias muito fortes, que querem dizer outras coisas, que querem fazer uma crítica social, que querem trazer algo pro coletivo, né, pra memória coletiva das pessoas, que não é exatamente o que a gente lê literalmente ali na obra. Então, acho que essas são coisas que a gente precisava prestar atenção melhor, no geral, para também não sair condenando. Isso é preconceito. Não sair condenando. E eu fico pensando que nesse ritmo aí, João escrevendo Apocalipse ia ser trucidado. Porque Apocalipse tem um monte de figuras, com um monte de cabeça, com chifre, com vários braços, né? Então, assim, é tudo muito simbólico, muito diferente. Uma outra coisa que me ajudou a quebrar esse paradigma é Crônicas de Nárnia, e eu percebi que a psicologia trabalha com contos, trabalha com histórias. Então, tem linhas da psicologia que trabalham. Eu comecei a ler um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos. Era um grupo de mulheres lendo esse livro. E eu fiquei encantada como que a psicologia usa histórias para cura. Então, assim, sabe a história do patinho feio? Então, vamos ler a história do patinho feio no original. Aí a gente lia o conto da história do patinho feio. E aí, como que a mãe dele agiu? Como que ele se sentiu em relação aos irmãos? E a peregrinação dele até ele achar o lugar dele, descobrir que ele era o cisne? Como que a gente pode falar hoje sobre isso, né, pensando nas minorias ou quando a gente se sente excluído? Isso em várias histórias. Eu fiquei encantada das histórias serem contadas com poder de cura. E aí não tem como não pensar que Jesus fez isso. Jesus contou a história o tempo inteiro. Jesus era um contador de contos, um contador de histórias. Deixa eu contar para vocês a história da vinha. Deixa eu contar para vocês a história dos homens com seus 2 filhos, né? O filho pródigo, o irmão mais velho. Deixa eu contar uma outra história. Isso me fez lembrar, essa sua pergunta me fez... Deixa eu contar uma historinha. Jesus era um contador de histórias. E ele usou as histórias para contar
a história maior, a história dele, a história de um reino, né? E aí eu vi num livro para pais de crianças, falava: a Bíblia é a história de um reino onde um príncipe apaixonado viaja para uma terra muito distante, se faz muito simples e sem poder nenhum, e luta e morre para salvar a sua noiva e para que eles vivam em plenitude, em alegria e tal. Jesus usou várias histórias para contar uma história maior. Então eu acho que a gente precisa desmistificar isso mesmo quando a gente chegar a se aproximar de uma ficção, de uma obra de fantasia, né? De literatura fantástica, de filme, como você falou, a gente pensar, isso é arte, e isso é manifestação, pode ser manifestação da graça de Deus. Não preciso ter uma coisa assim, é pecado do mundo, as crianças só podem ver a historinha dos milinguidos e 3 palavrinhas. Que pobreza cultural, né? Então eu acho que a gente pode ir muito mais longe. Fora que é o que você falou, né? A frase lá, acho que é do Tolkien, né? Que Jesus é o rei dos homens, dos elfos, da natureza. É engraçado falar isso porque eu vim de um contexto muito pentecostal, né? Que demoniza absolutamente tudo. Então, olhou pro lado na hora do... Eu também. É o demônio. Então, né? Eu tinha medo É o demônio te atrapalhando. É o demônio te atrapalhando. Cuidado com o diabinho ficar no seu ombro na hora do culto. Eram uns negócios assim. E aí... eu ouvi uma frase dessa, é muito libertador porque me faz pensar que se isso é uma forma de expressão, se isso veio da imaginação humana, é porque Deus de fato colocou isso ali na nossa cabeça, assim. Esse poder de criar mundos, eu acho que vem muito da questão de que nós fomos feitos para co-criar com Deus, sabe? Para colaborar. Isso é lindo. Imagem e semelhança. Exatamente. Então, por que a gente se limita? Por que a gente tenta ser tão literal, tão objetivo, cortando a arte, cortando a criatividade, cortando o desejo, o anseio por outras coisas? Isso é tão lindo. Isso é um sentimento tão divino. Por que a Disney encanta tão bem? Primeiro porque além dela adaptar contos de fada de um jeito comercial para que a gente realmente se encantasse, gostasse, consumisse, ela pegou esse sentimento de querer ver coisas mágicas acontecendo, finais felizes acontecendo. Esse é um sentimento que está dentro do nosso coração e que é posto por Deus, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente devia incentivar e não cortar, né? Esse anseio pelo mágico, pelo sagrado, porque os contos de fada dão essa impressão, essa sensação de que a qualquer momento algo muito, muito mágico vai acontecer. Muito lindo, a gente vai passar um portal, vai para outro mundo, a gente vai voar nas costas de um dragão, vai acontecer alguma coisa. Tanto que eu lembro de situações quando eu era criança e agora brincando, né, com os meus filhos, o Dani que tá com 5, ele: mamãe, eu ouvi uma voz, você ouviu? Eu vi um dinossauro, eu tenho certeza que eu vi. E assim, ele fala: eu vi um dinossauro. Porque quando entra naquele mundo mágico, é mesmo mágico. Esse anseio pelo sagrado foi o Senhor que colocou na gente. Então é isso, assim, de poder criar. E esse Jesus que fala: eu sou uma planta, eu sou a videira. Eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou, enfim, é imaginação. Eu acho isso tudo muito bonito. Eu acho, talvez recapitulando aqui rapidinho, que a gente sempre tem que prestar atenção nos elementos culturais errados que sempre entram, né, sorrateiramente nessas histórias, mas prestar atenção na simbologia, na arte, no mágico e no que aquela mensagem está trazendo pra gente, qual é o anseio, qual é a vontade, e descobrir, acho que a gente se permitir descobrir que a gente tem esses anseios, tem essas vontades e Jesus pode supri-las de um jeito muito fácil. Ele tá lá com a faca e o queijo na mão já, ele tá só esperando a gente falar pra ele: olha, eu tenho vontade disso aqui. E ele vem e mostra pra gente que ele pode. Eu acho que é isso, eu acho que é um desafio que eu faço pra mim e pra quem estiver ouvindo, pra gente
quando chegar para uma história, se aproximar dela com mais abertura, seja ela qual for. E quando a gente for para a Bíblia, também ler a Bíblia com mais poesia. Eu acho que a gente aprendeu a ler a Bíblia no jeito muito racional, ou de um jeito espiritualesco, não espiritual pro lado bom, assim, né? Tudo se a gente dá uma coisa mística, sem entender o contexto, enfim, ou a gente ficou quase sociólogo da Bíblia e faz uma leitura muito racional. A Bíblia está cheia de livros poéticos, de livros que trazem simbologia, onde Jesus fala que ele é um cordeiro, onde Jesus aparece montado num cavalo branco, com vestes brancas, né? E assim, tudo é lindo, com ruas douradas. Eu acho que é gostoso isso, a gente poder saborear a Bíblia, não só com uma leitura racional, mas uma leitura imaginativa. Isso nos leva para mais perto de Deus. Isso ajuda, inclusive, que na hora que a gente está numa situação meio difícil, o nosso inconsciente já gravou aquilo, sabe? Esse lugar santo, esse lugar mágico. Então eu faria esse convite, ler a Bíblia com a imaginação dos contos de fadas. É uma história real, mas dá essa pitadinha de imaginação que o C.S. Lewis faz de um jeito tão lindo. Podcast.